Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zuc. Sou Danilo Rattori e é um vídeo que nós nunca gostaríamos que tivéssemos que fazer. Eu acho que algumas figuras deveriam viver para sempre, mas, enfim, se você está vendo esse vídeo, é porque finalmente chegou ao fim, infelizmente, a vida do maior atleta, do maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Então, é um vídeo que vai tentar falar um pouco sobre tudo o que foi o Pelé, que é impossível, na verdade. O Pelé foi gigantesco, o Pelé foi algo acima do possível, do real. E, bom, só fazer aqui uma homenagem a esse que, para nossa sorte, enquanto Santistas, jogou no nosso time. Assim. Então, não é que o Pelé seja toda a história do Santos Futebol Clube. Eu acho que o Pelé foi gigante porque jogou no Santos, mas o Santos é gigante e é o maior clube de todos, na minha opinião, porque teve Pelé entre eles, entre seus jogadores, e não tem como não falar dele nesse momento tão triste. O Pelé que veio aí de complicações, de câncer e, enfim, morre, nos deixa o Edson Arantes do Nascimento, a figura mortal, a pessoa, mas a lenda, o ídolo, o Pelé ficará para sempre e eu acho que isso é algo que tem que ser sempre lembrado e homenageado. Como, como todo mundo sabe, o Pelé nasceu em Três Corações. Eu acho que as informações básicas assim de Pelé, independente de você ser santista ou não, elas são relativamente conhecidas. Então, ele é mineiro de Três Corações, mas cresceu em Bauru, no interior de São Paulo. Desde pequeno jogando futebol. A mãe dele não queria que ele fosse jogador de futebol. Ela tinha problemas porque o pai dele tinha sido jogador e não sei se a experiência foi lá muito agradável na vida dela. Mas ele começou e logo a história dele já se mistura com a história do Santos. A gente são o conteúdo é pouco, assim, ele chegou a jogar em equipes amadoras, chegou a treinar ali no noroeste de Bauru, mas não não tem ali uma carreira, né? Porque ele ainda era muito novo também, né? Ele era menor de idade ainda, né? E assim veio para o Santos e, em princípio, como um garoto com potencial, que todo mundo enxergava, para se tornar o rei do futebol usando a nossa camisa, o nosso manto sagrado. Ele jogou no Bauru Atlético Clube, né, o Baquinho, acho que nem existe mais. Uh, Depois foi pro Santos. A história toda é bastante conhecida, né? Ele foi encontrado por um ex-jogador, inclusive, acho que é o Valdemar de Brito, se não estou me enganado. Mas no Santos fez história, depois foi pro New York Cosmos. Acho que o que fica mesmo, né, são os 1.091 gols pelo Santos, em 1.116 partidas, e o total de 1.283 gols. E aí, o que a gente veio falar aqui, além dos títulos, além dos gols, né, é, tricampeão mundial, o único jogador tricampeão mundial da Copa do Mundo, bicampeão mundial pelo Santos, bi da Libertadores, vencedor de praticamente tudo que disputou, artilheiro, maior artilheiro da história do Campeonato Paulista, mais vezes artilheiro. Então, acho que os recordes do Pelé são meio que incontestáveis e muito conhecidos. Uh, Nesse vídeo aqui, eu acho que o que eu gostaria mesmo de tentar responder, ou enfim, não precisa muito de resposta, principalmente nesse momento, mas o porquê, quase me desabafo, assim, né? O porquê que o Pelé é o maior de todos os tempos. Eu acho que com essa vitória na Copa do Mundo do Messi, voltou a discussão, muita gente postando sobre como o Messi é melhor, é maior do que o Pelé,
coisas do gênero. Eu vi uma postagem falando que o Messi é maior porque hoje em dia tem mais pressão, maior número de jogos e é mais competitivo, uma coisa assim. Eu acho que esses argumentos são absolutamente descabidos e eu tenho argumentos para defender que o Pelé é, assim, o maior de todos os tempos. Eu acho, é uma coisa que eu às vezes falo, assim, quando alguém discute. Não é que eu acho que o Pelé vai ser, assim, ele é indiscutivelmente o maior de todos os tempos, assim, eternamente não tem como mudar isso. Até acho que é possível, eu só acho altamente improvável que surja um jogador no nível de superioridade em relação aos outros, no nível de excelência em tudo que envolve o futebol, da maneira como foi o Pelé, assim, ou e até em qualquer outro esporte. Assim, eu acho que não existe nenhum jogador assim, nunca existiu nada parecido com o Pelé, e a chance de existir, eu acho muito, 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 muito pequena. Pode acontecer? Pode acontecer, mas será que vai acontecer? Não sabemos. Porque esse que é o tamanho do Pelé. Eu acho que o Danilo está colocando bem, porque é uma discussão que a gente vê bastante, principalmente na NBA, né? Quem é o maior, se depois tiveram jogadores maiores, né? Então a gente tinha o Abdul-Jabbar como um nome monstruoso até surgir Michael Jordan. Depois de Michael Jordan, falou-se no Kobe, mas quando você chega no nível de dominância que o Bulls teve, ele fica um pouco, assim, um pouquinho, um degrau ou dois abaixo, até chegar em LeBron James, que pelas estatísticas tende a ser o melhor, assim, que domina em vários por muito tempo. Mas aí vai muito também de você pensar que o basquete é diferente do futebol, né? Ele é um jogo de um espaço reduzido, com características diferentes. E para o futebol, com o campo grande, com a questão da habilidade de ter muitos adversários, eu acho que você colocar nomes, e assim, estamos colocando grandes nomes, tá? Independente do valor ou não da discussão, a gente está falando de Messi, um dos maiores de todos os tempos, existe a comparação há muito tempo de falar quem é melhor, Pelé e Maradona, que é Maradona um dos maiores de todos os tempos, a gente pode falar de Garrincha, a gente pode falar de grandes nomes do futebol, assim, tipo, o Danilo, antes da gente gravar, citou o Beckenbauer, a gente pode falar de Zidane, sabe? A gente pode puxar grandes nomes assim que você fala, meu, espetaculares, grandes jogadores, mas do nível que o Pelé foi e pro momento que o Pelé exerceu o futebol, eu acho que não tem, assim, não tem como você mensurar hoje, sabe? É muito fácil você pegar e falar, hoje é mais competitivo, hoje não sei o quê, mas talvez o Pelé estivesse melhor preparado e conseguisse encantar da mesma forma, sabe? Então não é assim, essa questão do tempo, preparação, eu não avaliaria, eu digo em grandeza, grandeza mesmo, sabe? Que nome que levou um time de uma cidade que não é capital, que não é uma das maiores cidades do Brasil, a ser conhecido no mundo inteiro. Esse é o tamanho do Pelé, é o tamanho de levar um esquadrão que era temido no mundo, que as pessoas queriam ver a qualidade do futebol daquela equipe que era espetacular, mas daquele homem que jogou como ninguém jogou antes, sabe? Talvez ele tenha sido a maior estrela, o maior popstar do futebol, em comparação, assim, a gente tentando fazer uma análise, porque também era um futebol diferente, eram campeonatos diferentes, o Santos fazia muitas excursões para o exterior por causa disso. Então, é um nome, assim, que você não tem como comparar nesses quesitos. E de números ele continua sendo, sabe? Então, é, são números espetaculares, independente de quais números você vai considerar, se são só os oficiais, a ponta da risca dos critérios, ou números consolidados, que daí envolvem o que o futebol da época era, que tinha muito mais amistosos, muito mais excursões. Então, eu acho assim que você coloca. Você tem um panteão de deuses do futebol. Isso é
é óbvio, são os melhores. O Garrincha tá lá, o Maradona tá lá, o Messi tá lá, Cristiano Ronaldo tá lá, pra gente falar de nomes recentes, mas você vai ter um que tá aquele tanto acima, e o tanto acima é o Pelé, cara, sabe? E não tem como falar de outra forma. Até os mais antigos craques antes dele, o próprio Didi, que era ídolo dele, e eram, sabe assim, Leônidas da Silva, cara pra gente falar, eram caras que eram espetaculares, mas que não tiveram tanto em carreira quanto em grandeza e ser esse símbolo do futebol. Tanto que assim, o título de atleta do século, né, no caso do século XX, é dele por causa desse tamanho todo, sabe? É como se é muito além do campo, é muito além do time, envolve seleção, envolve o amor por um esporte que virou o esporte mais popular do mundo. Então, é uma grandeza que não tem como comparar, e como disse o Danilo, tanto em futebol quanto fora de campo, juntar essas duas coisas, eu acho que não acontece, sabe? Assim, se acontecer, vai ser uma coisa muito fora da curva, mas que a tendência é que não aconteça. E é bom esse dado, assim, né? Essa informação, porque, de fato, ele foi considerado o atleta do século. Quando a gente fala o atleta do século, não é o maior jogador do século. É considerando todos os esportes do universo. Eu até tinha essa lista aqui, eu comentei sobre ela acho que no vídeo da época da eleição, mas você tinha, sei lá, atletas como Muhammad Ali, tinha ciclistas, tinha pessoas do atletismo, enfim, e nenhuma delas venceu o Pelé nessa eleição, dado o tamanho gigantesco que o Pelé tinha, né, no esporte, né, que o Pelé tem no esporte. Eu acho que o histórico dele é um negócio absurdo dentro do esporte. A gente pode, se você quiser, assim, falar, eu prefiro, tipo, eu não gosto do Pelé pelo que ele fez na vida pessoal. Isso daí é direito seu. Eu acho que ninguém que tá falando que o Pelé é a melhor pessoa que já existiu, e também não é passar pano, assim. Eu acho que o que tornou o Pelé gigante foi o que ele fez dentro de campo, e isso é algo assim que ultrapassa qualquer parâmetro, né? Acho que não cabe muito você julgar, pelo menos se o assunto for tamanho dentro do esporte, não tem que julgar o Edson. Ele mesmo chegou num ponto que ele falava assim, né? O Pelé é um, o Edson é outro. E, e bom, quando você tem o tamanho que o Pelé tem, eu acho que é até necessário isso. Então, acho que assim, é, até foi legal que o Carlos falou sobre os esportes dos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos eles falam muito de quem é o maior de todos, porque o melhor acaba sendo uma coisa meio subjetiva, assim, eu acho. Sei lá, o maior jogador de todos os tempos do futebol americano é o Tom Brady, imagino que seja, que é o cara que ganhou mais títulos, inclusive mais títulos do que qualquer outro clube, mas qualquer franquia, né, nos Estados Unidos, né? Mas mas ele, por exemplo, não vai, se ele fosse jogado como, sei lá, running back, ele não é o cara mais rápido do jogo, ele não vai ser o cara mais ágil do jogo, ele é o que melhor venceu dentro daquele âmbito. O Jordan também, o Jordan realmente era muito bom, muito, muito bom. E aí ele também era muito vencedor. O Pelé é o maior de todos, não só porque ele era muito vencedor, é porque ele era bom em tudo, absolutamente tudo. Porque, assim, quando o Schoffen, uma pessoa descontextualizada, vai falar que o Messi seria melhor porque no tempo do Pelé o futebol era mais lento e os zagueiros eram piores e esse tipo de coisa, é você descontextualizar absolutamente. É você achar que, por exemplo, se você trocasse as épocas, você poderia ter, tipo, sei lá, o Messi fazendo algo parecido com o que o Pelé fez e imaginar que o Pelé não faria o que o Messi faz hoje ou até melhor. Que eu acho que essa é a grande questão. O Messi, se tivesse nascido na época do Pelé ou antes, ou até um pouco depois, ele nunca teria virado jogador de futebol. Não ia ter nenhum tratamento hormonal para ele virar jogador de futebol. Isso daí não é por demérito. É só você colocar o peso do contexto histórico na mesa, assim, né?
Então, não tem como você usar esse argumento de que o Pelé é pior que o Messi porque na época do Pelé era mais fácil. Não era. O Pelé, com os recursos que tinha, fazia miséria, e se tivesse os recursos que o Messi tem hoje, faria muito mais. Então, não tem cabimento falar isso. E é só você ver, sei lá, tipo, quantos gols de cabeça o Messi fez. O Pelé era brilhante, inclusive de cabeça, com os dois pés e visão periférica. Tudo no Pelé era muito bom, beirando a perfeição. Mas se não faz gol de cabeça, e é porque ele não tem altura para isso, não é. De novo, não é demérito do Messi. Ele simplesmente não tem essa condição física. E ok, assim, né? Tipo, ele só não é o melhor de todos os tempos. Porque o melhor de todos os tempos é o Pelé. Fim da história. E trazendo para um âmbito mais pessoal, eu tenho certeza que hoje o Danilo e eu estamos aqui e temos o nosso canal para falar do Santos, que é a nossa paixão, por causa do Pelé. Não, não tem um outro motivo. Para o meu pai ter se tornado santista, o motivo foi o Pelé. Sabe? Meu pai ouvia jogos do Santos e da seleção na rádio e aquilo encantou, e depois ele começou a assistir na TV, quando a TV começou a se popularizar. E até hoje, nunca esqueço meu pai falando negão isso, negão aquilo, sabe? Tipo, comparando alguns lances, assim, às vezes o jogador faz um domínio, dá um chute e vai para fora. E meu pai fala, pô, uma bola dessa no pé do negão, mas não tem como comparar, sabe? Independente de qualidade, de especialização, que isso foi uma coisa legal que o Danilo trouxe. O Pelé era bom em praticamente tudo e praticamente beirando a perfeição. O Pelé era bom jogando gol, sabe? As vezes que ele jogou no gol, ele foi bem. O Pelé era um cara que driblava muito bem, corria muito bem, conduzia bem a bola, tinha habilidade do passe, do lançamento, do chute, do domínio, do cabeceio, e tudo era muito bom nele, sabe? Você vê. E aí que tá, talvez, a grande questão. A gente tem a especialização hoje no futebol, né? Então, os jogadores eles começam a ficar cada vez mais especialistas em determinadas características que eles possuem. Então, os clubes eles potencializam os pontos positivos, os pontos fortes desses jogadores e eles viram especialistas, né? Então, o cara às vezes ele é muito bom driblando, mas não tem um passe tão bom, uma finalização tão qualificada. A gente pode trazer um exemplo dentro do Santos, o Ângelo. O Ângelo tem um drible espetacular, tem velocidade, tem o passe bom, mas a finalização dele ainda precisa ser trabalhada e desenvolvida para chegar no nível. Neymar, quando começou, dava uns chutinhos horríveis. Por quê? Porque ainda não estava com o treinamento, mas foi treinando e trabalhado. E a gente comparar fora da época não faz sentido, mas dentro da época faz sentido. Então, se você pegar lances de jogadores que jogavam na mesma época, você vai ter alguns jogadores que tinham características diferentes. Então, o drible do Garrincha era diferente do drible do Pelé. O drible do Rivelino era diferente do drible do Pelé. Mas o Pelé tinha o drible dele que era espetacular e que acabava sendo compensado por todas as outras qualidades reunidas. Aí você tinha o chute poderoso do Rivelino. O Pelé tinha um chute poderoso, sabe? O Garrincha já não tinha esse chute violento, com força. Então tem muita coisa assim que você tem que analisar naquele contexto. Na época, o Gerson era um cara que dominava bem a bola, que fazia lançamentos incríveis. O Pelé fazia a mesma coisa, cara. Sabe? Então, assim, com os expoentes dos melhores jogadores da época, o que eles faziam, o Pelé também fazia, só que ele fazia tudo. Então, acho que talvez esse seja o grande comparativo, essa que seja a comparação correta para ser feita e você mostrar, e daí, como disse o Danilo, é o atleta do século, né? Não é o jogador de futebol do século, não é o esportista do ano X, é tipo o cara que no século foi o que exemplificou o melhor atleta, sabe? Coisa que hoje talvez a gente fosse para outras modalidades para encontrar esse ser assim, né, do mítico que representa todo um imaginário, uma realidade da
da busca da perfeição, sabe, em todos os aspectos, nos aspectos físicos, psicológicos, emocionais, enfim, qualidade técnica e tudo mais, né? E números, né? Conquistas, números. Pô, cara, tricampeão de Copas pela seleção, bicampeão mundial, um clube campeão brasileiro várias vezes, campeão estadual várias vezes. Cara, hum, assim, não tem, assim, para mim não tem mais o que falar, sabe? Acho que só para chegar, para passar a bola para o Danilo e deixar uma última coisa, né? Eu falei que ia puxar para um lado pessoal. Eu nunca vou esquecer de quando eu assisti o Pelé Eterno, cara. O filme em homenagem ao Pelé, que tem uma questão biográfica, e daí os caras reproduziram talvez o maior gol, segundo o próprio Pelé, e muita gente que viu, que foi o gol que ele fez na Rua Javari. E a reprodução, a tecnologia da época não era tão boa, mas só de ver aquela reprodução, mesmo com uma qualidade não tão boa, você já fica assim, meu Deus, quem faz uma coisa dessas, cara? É uma coisa absurda. E eu lembro, cara, de ter visto o filme e me arrepiado, mesmo não tendo visto Pelé jogar, sabe? Então, tipo, terminar arrepiado, terminar pensando, emocionado e pensando, cara, o que foi Pelé? E o que é Pelé, né? Porque o legado dele vai sempre permanecer. Pois é, e é muito isso, né? A questão de legado. Eu acho que é, no nosso caso é muito óbvio. Nós somos santistas por causa dos nossos pais e nossos pais são santistas por causa do Pelé. Acho que não tem muita questão nisso. E mesmo, sei lá, com o meu pai, que a menos que eu me engane muito feio, ele não teve a oportunidade de ver o Pelé, não tinha condições, e foi só pela rádio, quando ele conseguiu ouvir, que ele ficou encantado por esse gênio da bola. Eu acho que é muito isso que a gente falou, então, até a questão de números, né? Eu acho que não é só friamente. É claro que você pega e fala assim, qual que é o jogador que ganhou 3 Copas do Mundo jogando? Pelé, ponto, maior do mundo, acabou. Mas não só isso. Tudo colocado em contexto, porque que nem você pode falar, mas em 62 ele saiu contundido, né? Quem levou mesmo a Copa foi o Garrincha, ok? Mas parei para pensar que ele disputou 4 Copas do Mundo. Nas duas que ele não saiu contundido, ele ganhou. Qualquer Copa do Mundo que ele começou e terminou inteiro fisicamente, ele ganhou. Simplesmente todas as Copas do Mundo que ele entrou e saiu inteiro, ele venceu. Assim, é gigantesco isso. De que atleta que você pode falar alguma coisa parecida? Sem Bolt, talvez, mas não era um esporte coletivo e não era uma coisa que acontece de 4 em 4 anos. Assim. E né, tinha o tamanho da Copa do Mundo também. E então eu acho que você pode querer tentar discutir algumas coisas com relação à, à época, enfim, mas eu acho que é muito difícil você ter argumentos. Não, hoje em dia é impossível ainda você ter argumentos que coloquem qualquer outro jogador é, no mesmo patamar que o Pelé. Eu acho que até o que acontece aí com Maradona, com Messi, enfim, é um pouco essa tentativa de você é, ter esse discurso, né, de será que agora a gente vai ver um novo Pelé? Mas não vai, não acho que vá, assim. Como eu disse, não é que eu acredite que seja impossível, mas eu acho que não vai acontecer. Acho que simplesmente não vai acontecer. Não vai ter um outro jogador que tenha todas as características absolutamente brilhantes que o Pelé teve. Eu até termino aqui, é uma coisa que eu falei, e felizmente eu tô até assim, mais ou menos tranquilo, porque acabou a Copa do Mundo, mas durante a Copa o canal aqui foi fazendo vídeos falando sobre os jogadores do Santos que disputaram a Copa do Mundo. E tem 3 sobre o Pelé, então já é também parte de uma homenagem. Eu acho que foi muito bom fazer esse vídeo sobre o Pelé. E um deles eu já falo, né? Principalmente o da Copa de 70, que tem uma entrevista do Rivelino com o André Henning, eu acho que é. E ele pergunta assim pro Rivelino, né? Mas o Pelé era bom mesmo? Sim, ele era bom ou ele era, tipo, muito bom, muito bom? E o Rivelino fala exatamente isso, assim. Cara, ele era muito, muito, muito bom. E, tipo, não é que ninguém lá era ruim, todo mundo lá era bom. O Rivelino era bom, o Tostão era bom, o Gerson era bom,
Jairzinho era bom, todo mundo naquela seleção de 70 era bom. Só que o Pelé era outra coisa. E o Rivelino mesmo fala, não tô reclamando. Deus me deu muito, mas Deus foi muito mais generoso com o Pelé. Deus deu tudo pro Pelé, assim. Então, assim, de novo, né? Não é diminuindo ninguém, mas Deus não foi tão generoso com nenhum outro jogador, incluindo aí Messi, Cristiano Ronaldo. Não. Daqui a pouco, com sorte, né? Se a gente tiver sorte, daqui a pouco surgem outros novos jogadores grandes. E aí eles vão ser de novo colocados aí nesse comparativo. E se eles forem muito, muito, muito bons, alguém vai chegar aí e falar: oh, será que ele tá perto aí do Messi? Aí vai ter um incauto que vai falar: ah, será que ele tá perto do Pelé? Não vai estar. Tá. Assim, a chance dele estar perto do Pelé é sei lá, bilhões e bilhões. Mas é isso. É um jogador que não teve igual. Não acredito que vai ter igual. Era bom em tudo. E aí, só pra terminar, eu aconselho, assim, procurem, tipo, então, joguem na internet. Eu acho um vídeo muito bom, mas eu acho que não vai dar pra mostrar aqui. Tudo que seu ídolo faz, Pelé já fez. Só joguem isso no Google. É um videozinho bem curto, mas mostra todos esses lances que a galera olha hoje em dia e fala, tipo, nossa, que lance absurdo. Sabe, do Messi, do Zidane, do Cristiano Ronaldo, enfim. Tudo isso o Pelé já fez com chuteira mais pesada, com bola que quando molhava virava pedra, com uniforme de algodão que pinica, com tudo isso, o Pelé já tinha feito as coisas mais geniais que hoje em dia alguns muito bons conseguem fazer uma ou outra coisa, mas nunca vão fazer tudo porque não tem como chegar no nível de grandeza que o Pelé chegou. É o maior do mundo, é o maior de todos os tempos. E, e é isso. Eu quero deixar duas frases legais que eu achei aqui na pesquisa. Uma é do Pier Paolo Pasolini, que ele disse o seguinte: no momento que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia. E tem uma do Carlos Drummond de Andrade que eu acho espetacular. Eu já ouvi elas várias vezes e é maravilhosa, que é: o difícil, o extraordinário não é fazer 1000 gols como Pelé, é fazer um gol como Pelé. E eu acho que isso é uma homenagem absurda, incrível, e é o que eu quero deixar aqui de homenagem para o rei, o maior de E é todos o os Drummond tempos. falando, não é É, a gente falando, é o Drummond falando, não é qualquer um. Drummond. E eu quero deixar isso aqui de homenagem para ele. Obrigado, Pelé, obrigado por trazer esse amor ao esporte e ao futebol para de tantas pessoas e que acabou chegando até a gente, cara. Então, se hoje a gente está aqui homenageando você, é culpa sua. Foi você que colocou a gente aqui. Obrigado. Muito obrigado e toda homenagem pro Pelé ainda é pouca por tudo que ele fez e que, enfim, gostaria que ele vivesse mais, ver o Brasil ser campeão mais vezes, para ver a Vila ser construída e ser batizada com a Arena Rei Pelé, mas definitivamente o que ele tinha que cumprir dentro de campo e pelo futebol ele fez e estamos aqui por causa disso. E é isso, pessoal. Hoje, um grande abraço bem apertado e bem caloroso para todos que precisamos. Até mais.